Em frente aqui com o nosso estudo de Kuzari, a gente vai dar uma visão um pouco mais religiosa agora da pergunta do livre-arbítrio. Até agora a gente tratou do assunto, será que eu posso tomar decisões? Será que eu posso fazer escolhas? Ou a Kadosh Baruch Hu já pré-definiu o que vai acontecer comigo? Mas a grande pergunta, a grande dúvida do livre-arbítrio é com relação a mitzvot. De que adianta a Kadosh Baruch Hu ordenar o ser humano a fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, se o ser humano não tem livre-arbítrio? O que a gente faz com isso? Se o ser humano não tem a opção de tomar decisões, não pode fazer escolhas, então por que a Kadosh Baruch Hu manda ele fazer ou não uma mitzvah? Não está nas mãos dele, ele é obrigado a cumprir ou é obrigado a não cumprir, porque assim a providência divina definiu, já está pré-definido o que ele vai fazer ou não vai fazer. Então, a questão do livre-arbítrio não é uma questão somente ligada a coisas do dia a dia, dúvidas e desejos e escolhas que eu tenho no dia a dia, mas também com relação ao cumprimento das mitzvot. Claro, a gente já falou disso um pouquinho, mas de qualquer jeito o Haver, ele tem aqui mais uma explicação interessante para esse assunto. Mais um último ponto que ele quer trazer. Então, primeiro, o Haver fala, como eu já te disse, existe livre-arbítrio. Kadosh Baruch Hu não define o que você vai fazer ou não vai fazer, simplesmente ele conhece a natureza do mundo, ele conhece a natureza da pessoa, ou ele sabe o futuro, por isso ele sabe o que vai vir a acontecer, mas na escolha, a escolha está nas suas mãos. Então, já falamos que existe livre-arbítrio, porém, fala o Haver que tem um outro sentido para as mitzvot. Por quê? Porque embora a gente diga que existe livre-arbítrio, existem certas questões que limitam a nossa liberdade de escolha. Questões naturais, questões casuais, que muitas vezes fazem com que a gente não tenha real escolha do que a gente quer fazer. O que significa isso? A sociedade onde a gente viveu, a família na qual a pessoa nasceu, os amigos com os quais ele cresceu. Muitas vezes, o lugar onde a gente se encontra, as influências externas, ou às vezes questões genéticas, questões de nascença, virtudes de nascença, isso influencia o que eu vou fazer, que decisão eu vou tomar. Então, muitas vezes, embora Kadosh Baruch Hu tenha dado livre-arbítrio para a pessoa, junto com esse livre-arbítrio, vem várias correntes que me prendem para uma decisão específica. Muitas vezes eu não posso fazer uma coisa porque eu simplesmente não sei, eu não aprendi, eu não cresci dessa forma, meus amigos não fazem como eu vou fazer uma coisa diferente de todo mundo, meus pais não me educaram assim, a sociedade na qual eu vivo, vive de uma determinada forma, eu não tenho como ver de outra forma. Será que alguém que pertence a uma tribo canibal, sei lá onde, tem a chance de realmente não ser canibal quando ele crescer? Será que está nas mãos dele? Ele tem livre-arbítrio de matar e comer uma pessoa? Não está nas mãos dele. Então, mesmo que você diga que o ser humano tem total liberdade, escolha de decisão, na prática, essa decisão é muito limitada. O ser humano cresceu, nasceu em um lugar, a Kadosh Baruch Hu colocou ele em um lugar onde ele não tem tanto livre-arbítrio. O que você faz nessa situação? Então, antes de ver o que o Haver tem a dizer para a gente, vamos só completar um pouquinho essa ideia, um ponto interessante que é trazido no livro Mirtav Melial. O livro Mirtav Melial, do Rav Eliyahu Dessler, ele trata bastante desse assunto. Ele fala o seguinte, olha, cada pessoa precisa chegar, digamos assim, um nível acima do nível em que ele se encontra. Ou seja, não existe algo absoluto que todo mundo tem que ser exatamente igual. Cada pessoa e pessoa, os testes dela, o que é esperado dele, vai de acordo com a situação na qual ele se encontra, na situação na qual ele nasceu. Então, alguém, por exemplo, que nasceu muito afastado do judaísmo, cada passo que ele dá em direção ao judaísmo é extremamente significativo. Já alguém que nasceu numa casa religiosa, simplesmente cumprir a mitzvot igual ele aprendeu desde pequeno, não é o que é esperado dele. O que é esperado dele é ele crescer um pouquinho a mais, desenvolver um pouco a mais essa questão. Ele chama isso de Nekudat Bechirá. Cada um tem o seu ponto de decisão. Tem pessoas que o ponto de decisão dele é eu vou para o tráfico de drogas ou eu vou para a escola. Tem pessoas que escola não há escolha, é óbvio que ele vai para a escola, a decisão dele, eu vou prestar atenção ou não vou prestar atenção na aula. Tem pessoas que já foram educados, já foram criadas numa família onde você presta atenção e você estuda. A pergunta é, o quanto eu vou dedicar para o meu estudo? Só o mínimo necessário ou um pouco a mais? Ou seja, cada um ele tem um ponto de decisão diferente. Muito parecido, estava como exemplo, futebol americano, certo? Futebol americano, quando um dos times ele está atacando, ele vai tentando sempre avançar um pouquinho, e tudo que ele avança, o próximo ataque começa um pouquinho mais para frente. Então ele vai avançando aos pouquinhos. Cada passo que ele dá, coloca ele um passo mais para frente, e a partir de agora, a defesa e o ataque estão num ponto mais para lá, ponto mais para frente. Às vezes é um ponto mais para trás, às vezes é um ponto mais para frente.
A vida da pessoa também funciona dessa forma. Cada um nasce em um lugar específico e a função dele é crescer baseado no ponto que ele está. Ou seja, não existe uma questão absoluta que todo mundo tem que chegar no nível 30, cada um ele tem que subir do nível de acordo com o lugar onde ele se encontra. Então, isso nos diz que realmente pode ser que a pessoa tenha uma Bechirá Chopshit, um livre-arbítrio limitado devido às influências externas, mesmo assim, o que é esperado dele é simplesmente crescer um pouquinho e a Hassid relativa ao lugar onde ele se encontra. Porém, o Haver fala mais algo para a gente. O Haver fala, existe uma necessidade das Torahot. A Torá tem que falar para a pessoa o que fazer, a Torá tem que educar, advertir a pessoa do que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Por quê? Porque mesmo que o livre-arbítrio da pessoa seja limitado devido à situação financeira dele, à situação social, o lugar onde ele se encontra, mesmo assim, quando vem a Torá e te fala, faça isso, ou faça aquilo, quando a pessoa ele recebe uma advertência, isso muda ele, isso influencia ele de forma positiva. Então, por exemplo, tem uma história famosa, uma história bonita, Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger era um grande rabanim, viveu há 200 anos atrás, mais ou menos, e na cidade dele, ele sabia que tinha um grupo de pessoas que era péssima influência. Pessoas que passavam a noite bebendo, jogando, apostando, gente que não fazia nada de bom da vida. Pessoas muito, muito ricas, mas que na prática eles não acabavam desperdiçando a vida com bebida e jogos. Certa vez, no meio da noite, alguém bateu na porta de Rabbi Akiva Eiger, falou para ele o seguinte, falou, Rav, a gente está precisando de ajuda, alguém foi preso, estão levando ele embora, a gente precisa pagar a fiança, senão essa pessoa vai ser perdida. Falou Rabbi Akiva Eiger, olha, uma missão extremamente importante, chamada de Pidyon Shvuim, salvar alguém que foi sequestrado, que vai ser levado embora, o que a gente faz? Precisa juntar dinheiro, mas a fiança, o valor que os sequestradores estão pedindo aqui é muito alto, como a gente vai juntar tanto dinheiro? Rabbi Akiva Eiger falou, não se preocupe, eu sei onde conseguir esse dinheiro. Ele foi até o lugar onde sabia que esse pessoal se encontrava à noite para jogar, bateu lá na porta. Quando abriram a porta, ficaram assustados. Rabbi Akiva Eiger, o rabino da cidade, o que ele está fazendo aqui no meio da noite? Ele veio jogar pôquer com a gente. Bom, de qualquer jeito, deixaram ele entrar. Rabbi Akiva Eiger falou para ele o seguinte, olha, pessoal, eu sei que está no meio da noite, eu sei que o momento não é o melhor momento para vir conversar com vocês, vocês estão ocupados, mas eu tenho uma mitzvah aqui para cumprir, a gente precisa salvar alguém que é ou agora ou nunca, não tem opção, preciso desse valor de dinheiro, e falou para eles um valor bem alto, o valor que ele precisava. Eles olharam, Rabbi Akiva Eiger, olha, a gente gosta muito do rabino, mas é um valor muito alto e tal, a gente tem dinheiro, mas é exagerado, é muita coisa, mas mesmo assim, conversaram entre eles, decidiram, tá bom, a gente vai dividir, resolver o problema, juntaram todo o dinheiro que precisava, deram para o rabino, ficaram super felizes, contentes consigo mesmos, a gente acabou de salvar o rabino no meio da noite para ir cumprir a mitzvah, e o rabino falou, olha, vocês não se importam, eu queria falar para vocês umas palavras, e eles já, claro, por favor, vai falar como a gente salvou agora a comunidade, salvou o povo judeu, salvou alguém e tal. Rabbi Akiva Eiger, de repente, começa a gritar com eles, começa a dar uma bronca, fala, vocês não têm vergonha, vocês passam a noite inteira desperdiçando tempo, desperdiçando comida, desperdiçando dinheiro, jogando com esses vícios, e começou a dar uma bronca 15 minutos. Acabou a bronca. O pessoal ficou meio que abismado, ficou chocado com o que aconteceu. E aos poucos eles foram voltando para si mesmos, começaram a ficar bravos. Que isso? A gente ajudou o rabino, salvamos ele, vem dar bronca na gente? O que é isso? Rabbi Akiva Eiger falou para ele o seguinte, olha, até agora eu nunca falei nada para vocês. Eu sabia o que vocês faziam, eu nunca falei nada para vocês, porque eu sabia que o coração de vocês não estava aberto. Mas agora que vocês cumpriram uma mitzvah, vocês abriram o coração, vocês deram um pouquinho de dinheiro, eu sei que o coração de vocês abriu. Nesse momento, eu sei que é capaz de que as minhas palavras entrem no coração de vocês. Então, mesmo quando a pessoa ele está preso em alguma sociedade, ele está preso em alguma questão, e ele não consegue sair daquilo, ele não tem como se comportar diferente dos outros, porque ele já virou parte dos amigos, parte da sociedade, todo mundo faz isso, ele não tem como ir contra. O próprio fato de que às vezes a Torá vem e fala, isso daqui é proibido, isso daqui é uma mitzvah, você deve fazer isso, isso daqui influencia a pessoa. Se naquele momento ele vai ouvir e vai mudar, talvez não. Mas talvez daqui 6 meses, talvez daqui 1 ano, daqui 2, 3 anos, pode ser que ele vai mudar, pode ser que ele vai crescer, pode ser que ele vai melhorar. Muitas vezes o rabino de uma comunidade, o rabino de uma sinagoga, o rabino de uma yeshivá, fala coisas que ele sabe que não vai acontecer. Por exemplo, tem muitas yeshivot que os rabinos falam, olha, não pode ter internet, não quero ninguém com celular com internet. Ele não vai passar de quarto em quarto para ver se realmente as pessoas estão usando internet ou não. Mas no momento em que o rabino, o líder da comunidade, falou alguma coisa, embora nem todo mundo vai cumprir, sempre tem um ou outro
ou às vezes parcialmente todo mundo vai ouvir, vai entender que aquilo não é o ideal, aquilo não é a melhor coisa. Às vezes quando a gente estuda a Torá, muita gente pensa, às vezes tem questões que a gente estuda, assuntos que a gente fala, não, isso está muito longe de mim, eu não tenho como chegar lá, eu não tenho como chegar nisso, isso é muito além do que eu consigo. Então nem vale a pena estudar. A verdade é que não, vale a pena conhecer, vale a pena saber, vale a pena aprender. Se na prática eu vou conseguir viver isso, é outra pergunta. Se amanhã eu vou conseguir mudar completamente, talvez não, e muito provavelmente não. Mas se não amanhã, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3, 4, 5 anos, mas se eu não souber, se eu não aprender, se a Torá não viesse e falasse para a pessoa o que ele deve fazer, então nunca a pessoa ia sair do lugar que ele se encontra. Por isso fala para a gente, Rabi da Levi, fala para a gente o Haber. O livre-arbítrio existe. Mas mesmo que o livre-arbítrio tenha certas limitações devido à situação no qual a pessoa se encontra, a natureza da pessoa com a qual ele nasceu, os amigos, a sociedade, a educação dele, ainda assim, a Torá e as mitzvot são importantes, porque quando a Torá fala o que tem que ser feito, quando ela adverte a pessoa para não fazer determinada coisa, isso tem total força para mudar a pessoa a longo prazo. Então, mesmo que o livre-arbítrio, embora tenha sido dado para o ser humano, ele foi dado com correntes, digamos assim, a gente é limitado pelo que acontece em volta da gente, a Torá e as mitzvot têm a força de tirar a pessoa disso, tem a força de fazer com que a pessoa mude. Então, o livre-arbítrio e a Torá junto fazem com que a pessoa consiga realmente ter a decisão final, tome a decisão. Como dizem Hazal, a única pessoa que é realmente livre é aquela pessoa que estuda a Torá, ele sabe qual é a vontade divina, ele consegue se libertar, seja dos desejos, seja da natureza própria com a qual ele nasceu, seja da sociedade em volta. Já Hashem, em breve, o Haber vai falar um pouquinho mais sobre a questão do livre-arbítrio, mas ele vai falar quais são as premissas judaicas da Torá para a existência do livre-arbítrio. Até agora ele discutiu se existe ou se não existe, outras opiniões, outras filosofias de vida. Agora ele vai trazer um pouquinho, ele vai trazer 6 premissas básicas para definir o livre-arbítrio, o motivo, como ele funciona exatamente. Já Hashem, em breve. Até mais.